Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas, e eu trago para você lições e reflexões de livros para ajudar você a ir se desenvolver nos seus estudos, no trabalho e na vida. Hoje, o nosso PiscineCast do Suma. O que é o Suma? Não é para você sumir não, é o nosso sumário mensal, onde eu reúno aqui alguns textos, livros que eu tenho lido e informações que eu passo para você. E hoje, no nosso Suma desse mês, referente a abril de 2023, nós temos aqui livros, além dos livros lidos, vamos falar sobre o cuidado com a cultura de sempre estar ocupado. Por que sempre estar ocupado pode ser algo ruim, ocupar-se o tempo inteiro? Falaremos sobre isso. Falaremos também dos perigos ocultos de sempre ser legal. Você que eu sou sempre legal, sempre bacana, falaremos sobre isso também. E falaremos sobre o número mágico para formar um novo hábito. Quanto que é? 30 dias, 20 dias, 7 dias? Falaremos disso, além de livros lidos aqui, algumas informações sobre planilhas que eu estou criando e informações importantes. Você que está aqui pela primeira vez, lembre-se de clicar em gostei e compartilhar se está no YouTube, é muito importante. Se inscrever no canal também. E você que acompanha pelas plataformas de áudio, lembre de assinar o feed. O que é assinar? Vai lá, clica lá para acompanhar. Aí você recebe toda semana no seu celular, lembrando também de compartilhar depois e dar 5 estrelas. Você que está no Spotify e no Apple, vai lá, lembra depois das 5 estrelinhas, deixa o seu comentário porque ajuda o nosso podcast a crescer. Muito obrigado quando você faz isso. Vamos lá. Temos muitas informações do Suma, né, nesse mês. Eu estou deixando o Suma agora para ser o meu momento mais de divagação. Vocês vão ver uma pequena diferença sutil no nosso podcast. Primeiro que eu estou deixando ele mais como listas. Então, por exemplo, 10 lições, 10 dicas, 10 estratégias, porque é mais direcionado, ainda mais porque o nosso PiscineCast também vai para o YouTube, então aí dá para separar os capítulos, é melhor. O pessoal adora lista, então eu já comecei meu trabalho sempre com listas, 5, 7 dicas, etc. Então tem funcionado bem. E mais direto ao ponto, estou deixando o PiscineCast também, o geralzão, mais direto ao ponto. O Suma, algumas informações, né? Para deixar claro aqui, porque faz tempo que a gente não faz o Suma. O Suma, ele mudou o formato, eu não vou mais falar de vídeos, filmes e documentários. Eu acho que não vem tanto ao caso aqui. Apesar de eu gostar, eu acho que o PiscineCast é muito voltado para o texto. É muito voltado para livros e textos. E conteúdos mais voltados nesse tipo de mídia. Então, eu vou incluir assim indicação de filme quando lembrar. Às vezes dentro do próprio PiscineCast ou então aqui no Suma mesmo, que eu falo, assista esse filme, etc. Mas não vou me dedicar especificamente a falar de filmes e documentários. Achei melhor assim, até porque eu estou muito envolvido também com leitura ultimamente. Eu não sou um super cinéfilo a ponto de ficar vendo filmes e muita coisa. Eu leio mais do que assisto filmes e documentários. Então não teria tanto conteúdo aqui, ficaria meio furado, sabe? Vamos ver, nesse mês, que grande filme nós assistimos? Nós assistimos um filme do Stephen King, razoavelmente legal, poderia ser comentado aqui. E o filme do Mario ontem, que eu assisti, que não entraria no PiscineCast. Então não tem muito, entende? Então resolvi tirar. Então o formato do Suma será o quê? Inicialmente, eu vou falar de como que algumas atualizações, os livros lidos no mês, o que eu estou lendo atualmente, uma breve descrição dos livros lidos no mês, e depois eu passo para alguns textos que eu seleciono de sites que eu acompanho. Porque tem muitos sites que eu acompanho, que eu trouxe já no PiscineCast, textos desses sites, como um PiscineCast único. Eu quero deixar o PiscineCast somente com os livros. Então, esses textos eu trarei aqui para discutir brevemente no Suma. Acho que faz mais sentido, fica mais temático e não fica tão chato até para você ouvir, entendeu? Aí você vai ouvindo, vai pegando vários assuntos que tem mais sentido. Então essa é a alteração no formato do Suma. E o Suma, eu vou deixar ele para ser enviado, não no site mais, eu não vou deixar em formato do site. Eu vou deixar numa lista, por enquanto. Eu mudo as coisas. Mas por enquanto, o que eu farei? Na lista de e-mail eu vou deixar ele lá no arquivo. Porque eu tenho uma lista de e-mail.
que eu mando toda semana, toda segunda-feira, os principais conteúdos que eu faço de Piscinecast, no meu site Estudar e Aprender, nos vídeos do YouTube e mais algumas informações. Tudo que eu tenho produzido toda segunda-feira eu estou enviando por e-mail. E também vou mandar o Suma em formato texto. Então tudo que eu estou discutindo com você hoje aqui em formato texto vai estar nessa lista de e-mail, que você pode verificar em estudareaprender.com. É só .com, tá? estudareaprender.com/novidades. Espero que eu não tenha falado errado. Novidades, ou acompanhe. Não, acho que é novidades. Acho que é novidades, tá? Enfim, vou deixar lá em formato texto, não vou deixar mais no blog, não. No site do Estudar e Aprender eu não vou mais deixar o Suma em formato texto. Beleza, essas são as alterações no formato do Suma. O que agora eu tenho? Uma planilha de leitura. Uma planilha de leitura de livros. Fiz uma planilha, né? Fui muito reticente em fazer essa planilha. Não gosto dessa coisa. Eu gosto, mas não gosto. Eu acho que ficar acompanhando e ficar muito focalizando somente em métricas, perde o sentido da atividade em si. Que a atividade em si, o que é? Leitura do livro, que é mais importante para mim. Eu não quero ficar mensurando, nossa, está caindo meu desempenho. Porém, né, levando em consideração, fiquei uma reflexão, pensando comigo mesmo. Falei, mas se o Piscinecast, a proposta é trabalhar livros, é trabalhar leitura, então eu preciso... O problema que eu tive foi o seguinte, eu estava fazendo um Piscinecast, acho que do começo do ano, eu não lembro quando eu comecei a falar de planilha, mas eu estava fazendo um Piscinecast e eu queria ver o que eu tinha lido no ano, para trazer um resumão. E aí eu vi que ficou perdido. Eu não tinha anotado, eu não sabia qual que era e em qual mês, qual que eu tinha lido num mês. Então estava tudo muito perdido, né? Eu leio os livros, mas não tinha ao certo quais eram lidos no mês, quando eu havia iniciado, quando eu havia terminado, quais os livros lidos no ano. Para resolver isso, peguei essa planilha. Essa planilha eu peguei de um site chamado Parafraseando Livros, da autora da Samara, lá desse site Parafraseando Livros, que ela pegou de um outro site internacional. Ela pegou essa planilha dela. Então eu adaptei desse site internacional. Eu conheci através do site dela, Parafraseando Livros, e adaptei para mim. Então eu não vou disponibilizar ainda esta planilha. Por quê? Porque eu vou utilizar ela, adaptar da melhor maneira possível, colocando coisas que eu acho úteis. A planilha dessa autora americana, dessa blogueira americana, é insana, cara. Pra quem é louco por dados, horas ouvidas em audiolivros. Eu nem pego audiolivro, nem considero audiolivro como leitura. Então, assim, eu farei um Piscinecast em breve sobre isso, né? Ou colocar aqui no Suma, né? Audiolivros lidos, livros comprados, livros que eu comprei e não li, livros que somente li, livros que emprestei da biblioteca. Enfim, tinha um monte de dado que não utilizo, então eu deixei ela mais enxuta. E o que eu incluí nessa planilha minha? Livros lidos. Só isso. Livros lidos no mês e só. Nem coloquei livros que eu comprei, porque você sabe... Não sei se você sabe, eu acho que eu já comentei no Suma, eu tô formando uma biblioteca aqui, né? Óbvio, né? Quem acompanha pelo vídeo vê os livros atrás. Mas esses livros não são apenas de enfeite, tá? Então eu tô montando uma biblioteca com alguns assuntos que me interessam. Então, os meus livros de desenvolvimento pessoal, todos foram embora. Tem que falar um dia sobre isso também, né? Tô me lembrando de vários assuntos que eu deveria anotar pra falar com você depois. Mas você me lembra, tá? Qualquer coisa você fala, professor Piscine, deixa ou no comentário do YouTube ou manda no e-mail contato@estudareaprender.com, tá? Estudareaprender.com, contato@estudareaprender.com. Você pode mandar lá pra lembrar, porque às vezes eu esqueço desses assuntos. Enfim, eu estou montando uma biblioteca. Então, para mim, não é importante ter quantos livros eu li e quantos eu comprei. Tá? Se depois fizer sentido trazer os livros que eu comprei para você e comentar sobre alguns livros que eu comprei, por que eu comprei, eu trago aqui. Aí eu trago aqui. Mas colocar na planilha para mim não faria sentido. Enfim, estou com essa planilha.
Aí ela vai gerar uns gráficos, eu vou adaptar ela e assim que ela estiver legalzinha, que eu falar, cara, essa é uma planilha legal, eu vou disponibilizar lá no site estudareaprender.com, tá? Eu vou deixar lá para todos acessarem. E aí agora também, além da planilha de leitura, eu tenho uma planilha de catalogação. Por que eu tenho essa planilha de catalogação? Você está vendo livros aqui atrás que não são apenas meus. Tem livros da Flávia também, dos estudos que ela faz na área da literatura, além de livros pessoais dela. Então, assim, nós temos 2 pessoas aqui com livros distintos e eu estou começando a ficar preocupado em comprar livros que eu já tenho. Então, essa planilha serviria para eu ter uma base. Eu já cometi esse erro e eu nem tenho... Aqui no cantinho, quem está no vídeo, ó, aqui onde estou apontando com o meu dedo, tem quadrinhos do Homem-Aranha, que eu gosto. Eu já comprei quadrinho repetido porque esqueci, tá? Então, assim, a ideia da planilha de catalogação de livros é para que eu saiba os livros que eu tenho, os livros de referência, os livros em formato e-book, para eu não comprar em dobro as coisas. Tudo bem que eu compro, às vezes, livros, por exemplo, eu tenho um livro em formato físico e quero no Kindle, porque é mais fácil para eu ler. Eu faço isso também. Mas aí é consciente, né? Não é sem saber eu comprar um livro que eu já tenho. Então essa planilha vai ajudar. É uma planilha simples também que eu estou iniciando. Assim que ela ficar pronta, eu disponibilizarei no site. Ok? E lembrando também, para finalizar essa parte de atualizações pessoais, estou voltando a publicar artigos no site, tá? Então agora tem uma certa regularidade porque eu estou num sistema de pegar alguns vídeos de respondendo dúvidas e colocar no site. Depois também eu vou preparar artigos mais longos de temas que eu quero me aprofundar. Então você que acompanha o site, que acompanha principalmente voltado para essa área da aprendizagem, como estudar, etc., estão saindo artigos no site. Tá? Estão saindo artigos no site que eu voltei a escrever e a escrita é um dos pilares do meu trabalho. Né? São os pilares do meu trabalho, assim que eu considero, né, esse trabalho que eu faço. Leitura, escrita e falar, conversar aqui com você. Então são os 3 pilares que eu sempre quero fazer em termos de aperfeiçoamento: leitura, escrita e oratória. Procurar sempre melhorar, sempre desenvolver essas áreas para mim é muito importante, que meu trabalho está voltado nisso. Então escrever para mim, ele tem que ser um processo contínuo. É uma coisa que se perdeu um pouco nos últimos anos, porque ficou perdido. Então eu estou trazendo de volta a escrita constante, sempre escrevendo texto, sempre produzindo. Tudo bem que teve o mestrado também que me ocupou muito tempo e muita energia, então agora eu posso me dedicar a isso. Beleza? Essas foram as nossas atualizações de abril, as atualizações importantes que eu quis compartilhar com você. Livros lidos em abril. Olha, agora eu posso falar livros lidos em abril. Eu estou gravando esse Piscinecast no dia 24 de abril, ainda não terminei abril. Então eu vou pegar provavelmente o Suma do próximo mês, vou fazer o recorte desde o dia 24 de abril. Livros que eu li. Tá. Primeiro livro, eu vou até pegar aqui no vídeo para o pessoal que acompanha no vídeo. O primeiro livro que eu li esse mês, Relatos de um Peregrino Russo. Relatos de um Peregrino Russo. Livrinho muito interessante, pessoal que gosta aí da temática espiritualidade, religião, principalmente catolicismo. É um livro prático, é um livro de muita reflexão. Então, está aqui, Relatos de um Peregrino Russo. É um livrinho simples, que conta a história de um cara que ele começa a desenvolver a oração do coração. Tá? Oração do coração. Inclusive, esse livro é baseado num outro livro chamado Filocalia, que fala sobre os místicos, né? Os místicos, os padres do deserto que eram místicos. E aqui ele trabalha de uma forma bem prática como aplicar essas leis. É como se fosse o homem mais rico da Babilônia. Não sei se você já leu esse livro, onde em forma de anedotas e pequenas histórias ele tenta ensinar alguma coisa. É bem interessante. Eu gosto desse tipo de livro, principalmente simples como é, e está dentro de uma temática que eu gosto de estudar bastante, que é a religião, né? Principalmente a religião católica, que é a que eu gosto, e vale a pena. Você que gosta aí dessa temática, vale a pena esse livrinho, Relatos de um Peregrino Russo, inclusive como forma prática e de consulta constante. Beleza?
Outro livro lido, esse livro aqui, na verdade, coloquei em abril porque eu reli ele. Porque esse livro aqui já... Sabe aqueles livros que você começa e para, aí não termina, aí depois de meses volta... É esse livro aqui. Mas aí eu reiniciei ele. Reiniciei ele no dia 7 de abril. Agora estou marcando os dias que eu começo. Esse livro, Cuidar do Ser, de Jean-Yves Leloup. Tá, francês, Jean-Yves Leloup. Esse livrinho aqui, ele fala sobre Philon, tá? E os terapeutas de Alexandria. Então ele vai falar dos terapeutas da Grécia Antiga, como que eles trabalhavam. Eu achava que esse livro era mais prático. Historicamente é um livro interessante para conhecer a história desses terapeutas e como era o trabalho deles. Não é tão interessante, não achei tão interessante quanto eu achei que seria, tá? Não foi assim uma coisa que, nossa, gostei bastante desse livro. É um livro mais interessante, eu acredito, para quem era da área da psicologia. Talvez faça mais sentido. Mas, assim, no geral, o que eu extraí de mais importante aqui? A maneira de cuidar do ser, né? Você vê que aqui o cuidar do ser, eu estou mostrando no vídeo novamente, cuidar do ser com S maiúsculo, é esse ser que é o ser espiritual, tá? O ser espiritual. Então os terapeutas de Alexandria, eles não tratavam unicamente de você como uma pessoa, como um organismo, como uma pessoa física, ou só o aspecto mental, entende? Que é o que a psicologia moderna, não estou dizendo todos, mas a maioria dos terapeutas e psicólogos atuais tratam da sua mente no sentido mais objetivo dela, né? E do seu corpo, aquilo que se somatiza no seu corpo de forma biológica. Esses terapeutas de Alexandria, de Philon, que eram da religião judaica, eles buscavam ir além disso. Eles buscavam ir no ser espiritual. Então tinha uma série de práticas do tipo cuidar do corpo, cuidar da alimentação, que está envolvido hoje em dia, mas ainda muito mais. Por exemplo, não mentir, né? não fazer uma série de rituais de oração. Tudo isso para que esse ser primordial, que é o espírito, através de um alinhamento de corpo, mente e espírito, ocorresse a cura. Entende? Ocorresse a cura. Então, esses próprios terapeutas que viviam em Alexandria, eles tinham uma série de rituais próprios, porque de acordo com o que eles professavam, para que eles ajudassem outras pessoas, eles deveriam ser purificados também. Então tinha uma rotina bem rígida, né, com seus familiares, viviam com seus familiares afastados das grandes cidades, com uma rotina de alimentação, muitas vezes ligada ao vegetarianismo, com uma rotina de práticas diárias, de tentar não falar muito, ficar em uma série de ritos de oração para poder curar a outra pessoa. É interessante. É interessante, acaba extrapolando aqui mais pro campo da espiritualidade, né? Não tanto para uma ciência objetiva, lógico. Só para deixar claro isso aqui, acho que ninguém pensaria que seria um tipo de ciência, né? Essa terapia no sentido de ciência, mas no sentido de tratar do espírito, a cura do espírito para a cura física, para a cura biológica, para a cura mental. Essa é a ideia. Então ele até coloca aqui, o terapeuta não é uma pessoa de quem se supõe saber, mas uma pessoa de quem se supõe que saiba escutar. Toda sua formação consistirá, portanto, nesse difícil aprendizado da escuta. Em primeiro lugar, escutar a natureza, decifrar a árvore, a nuvem, o movimento dos astros no céu, para melhor ouvir o Logos, que informa todas as coisas que está no princípio da criação. Ouvir. Aprender a escutar. E você viu aqui que o escutar não é só escutar o outro. Escutar o ambiente em que você está inserido. Interessante, né? Interessante. Aqui, o que acontece com esse livro, que foi um
um probleminha para mim. É que ele começa, por exemplo, falando de todas as regras dos filósofos, dos terapeutas de Alexandria. Então começa depois do meu tratado. Então ele fala sobre tudo, né? Sobre as características. E depois vem os comentários do autor, que é o Jean-Yves Leloup. Eu acho que poderia ter só deixado os comentários, entendeu? Mas como registro histórico, deixar como o próprio Philon descreveu esses terapeutas, interessante. É que como eu gosto de história, deixei passar, eu achei interessante em determinadas partes. Tá meio. Uma hora eu falo que eu achei interessante, outra hora eu falo que eu não gostei. Meio. Tá bem assim, né? Bem morno. Outro livro lido este mês foi Handbook of ChatGPT. Ou seja, o Manual de Instruções do ChatGPT. Esse livro eu comprei porque eu estou muito interessado no ChatGPT. Quero trazer conteúdos aqui no Piscinecast voltados na utilização do ChatGPT para produtividade e auxiliar no trabalho. Ele tem sido um excelente auxiliar para mim. Então, todas aquelas coisas que eu tinha dificuldade em fazer, porque eu achava que eu perdia tempo. Então, por exemplo, eu vou escrever uma postagem, sei lá, vou escrever um pequeno texto para eu compartilhar no WhatsApp. Eu não queria ficar pensando num texto para isso. Como que eu vou escrever um resumo dos principais links do site no mês? Que às vezes eu mando no e-mail. Então o próprio chat ele já gera, entendeu? Ele já gera esse texto e me facilita em termos de tempo. Como que eu vou fazer, por exemplo, um pequeno texto de publicidade para um curso que eu estou vendendo? Outra coisa que eu não aguento mais, ficar pensando quais são as palavras que eu vou usar para poder vender, não sei o que. Não quero pensar nisso, então ele já gera. Além de outras ferramentas, outras estratégias que eu estou testando, além da leitura do livro, né, testando os prompts, eu vou trazer também informações sobre como utilizar o ChatGPT, o que eu tenho feito, quais são os outros exemplos que eu encontrei e que você pode utilizar para você aí incluir na sua rotina, que eu acho muito válido, tá? Como auxiliar, principalmente se você, como eu aqui, nós aqui em casa, né, eu e minha esposa, que fazemos um trabalho intelectual, né, nós dois somos professores e eu ainda tenho esse trabalho aqui que eu faço online. Então, assim, por um trabalhador intelectual, por um trabalhador solo, que eu sou um trabalhador solo, não tenho funcionários. Então, assim, é um grande recurso. Perigoso. É perigoso. Às vezes eu até me espanto com ele. É um grande recurso, é perigoso. Ele é um enrolador. Ele é um grande enrolador. O ChatGPT é um grande enrolador. Entendeu? Vamos falar sobre isso em breve. Mas é um recurso válido. Tá? É um recurso válido. E eu quero trazer também aqui depois para conversar sobre esse livro e mais estratégias. E por último, um livro chamado A Chave do Autocontrole. Me esqueci o nome desse autor, é um livrinho bem simples. Eu acabei pegando esse livro porque eu estava vendo informações sobre autocontrole, porque eu vou falar sobre inteligência emocional em breve, quero falar sobre autocontrole. Inclusive tem até um dos textos desse mês são relacionados a autocontrole, a como você consegue ter mais gestão das suas emoções. Vou usar o termo administrativo, gestão. Gestão das suas emoções. E aí esse livro, deixa eu pegar aqui no meu Kindle do celular o nome do autor para não deixar batido, que eu não coloquei na pauta. Tá até aqui em destaque. William George Jordan. Olha só. Esse cara aqui, deixa eu pegar aqui esse William George Jordan aqui não é um super autor não, tá? Ele é um daqueles autores que fazem vários livrinhos de vários temas, só que ele é antigo. Ele é um dos primeiros autores lá da Escola do Novo Pensamento, anos 60. Deixa eu até ver se eu pego aqui o ano. Não vai ter o ano aqui nessa versão de e-book. Então eu li nos primeiros pensadores da Escola do Novo Pensamento. O que é essa Escola do Novo Pensamento? Então nós temos lá Napoleão Hill, o Dale Carnegie, todo aquele pessoal que falava do pensar positivo, Norman Vincent Peale. Esse cara aqui está junto deles e também escreveu esse livro A Chave do Autocontrole.
É interessante até algumas coisas que ele coloca. Não ficou muito simples. Uma coisa que eu percebo nos livros de desenvolvimento pessoal e autoajuda, hoje em dia, é que eles estão muito mais simples. E não é nem tanto na questão de você, por exemplo, eu já sei sobre um tema, então quando eu vejo sobre ele novamente, ele se torna superficial. Então vamos dar um exemplo. Se eu já sei fazer torta de maçã e eu vejo uma receita de torta de maçã, eu não vou me surpreender, porque eu já sei o básico de torta de maçã. Talvez uma nova receita me mostre alguns elementos que eu não sei, mas no final das contas eu sei fazer uma torta de maçã. Então não estou dizendo nesse sentido, tá? É que sim, os livros de autoajuda, principalmente os vendidos na Amazon, que é aqueles livrinhos de R$2, R$3, que os autores fazem só para ganhar dinheiro, pura e simplesmente. Mas todo autor quer ganhar dinheiro. Sim, mas tem aqueles que estão envolvidos com o seu trabalho intelectual. Então eles vão produzir uma obra de fato. Alguns não, alguns vão pegar um texto automático e vão gerar nesse chat GPT a partir de agora para fazer um texto qualquer e vender por 50 centavos, R$1 na Amazon. Infelizmente. Tá? Infelizmente porque acaba pegando gente despercebida, compra um livro e perde tempo. E esse cara, ele escreve livrinhos assim, só que como esses livros eles são antigos, havia um certo comprometimento com esse tipo de literatura, né? Então eles escreviam com mais clareza, eram bons escritores, então o livro é legal, assim, ele é bem escrito, até na tradução está bem traduzido, e tem ideias interessantes. Talvez eu traga no Piscinecast. Não é certeza. Você sabe que eu sempre trago, às vezes, esses livrinhos, até como um livrinho para você ler assim. Eu gosto de ter esses livros para você ler entre um livro e outro. Às vezes eu não quero ficar só lendo um livro enorme. Eu tô lendo, às vezes você pega um livro acadêmico, como eu tô lendo aqui, ou pega um livro que é maior, aí parece que o livro não termina nunca. Então eu pego esses pequenos livros para me dar um gás, entendeu? Para eu ir terminando leituras. Então esse livro aqui é bom. Alguns elementos que eu gosto, mas com muita cautela. Então o Gol fala aqui, se dia após dia vence a fraqueza humana, domina elementos conflitantes dentro de si e aos poucos recria um novo eu do pecado e da loucura de seu passado, então é rei. É um soberano que reina a si mesmo com sabedoria. Alexandre, entretanto, governou o mundo, exceto si mesmo. Alexandre, imperador da terra, foi escravo de suas próprias paixões. Bem escrita essa parte aqui. E bem interessante. Eu gosto do domínio de si mesmo. Eu acredito muito nessa filosofia de dominar a si mesmo. Eu só tomo cuidado para não cair em extremismos, sabe? Para não cair num tipo de fascismo, uma coisa assim meio maluca, sabe? Por exemplo, eu domino a mim mesmo, eu sou um cara que domina as minhas emoções e acho que todos devem ser assim. Tomo muito cuidado com isso. Eu acredito muito numa coisa que eu ouvi uma vez numa palestra, seja rígido consigo mesmo e tenha compaixão com os outros. Eu tô tentado trazer isso pra minha vida. Rígido comigo mesmo, nas minhas emoções, porque isso é eu, somente comigo, e aí eu vou lidar, sei lá, de uma maneira psicológica com isso, procurar um terapeuta, talvez, pra conversar sobre isso, mas isso sou eu, e não exigir isso dos outros, que às vezes eu tenho medo, porque esse tipo de literatura cai num senso comum de que as pessoas do tipo, eu domino as minhas paixões, as minhas emoções, eu domino a mim mesmo e você deve ser assim. Esse é o ser humano ideal, o ser humano idealizado. Muito cuidado com isso, né? Até vale um pouco lembrar a cidade, que eu não coloquei aqui, que foi uma leitura de março que eu fiz, que é o livro A Cidade do Sol, de Tommaso Campanella. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, A Cidade do Sol, Tommaso Campanella, onde ele cria ali num exercício de imaginação o que seria uma cidade ideal, o ser humano ideal. Então todas essas coisas são complicadas, sabe? Quando você começa a pensar em ser humano ideal, cidade ideal, mundo ideal, começa uma coisa meio nazista. Então tomar muito cuidado com isso, né? Com esse tipo de pensamento. Como eu disse, a minha ideia sempre é fortalecer a mim mesmo, né? E ter compaixão com os outros, que cada um sabe o seu limite, aquilo que tem para si mesmo.
Então ele coloca aqui, né, o autocontrole pode ser desenvolvido da mesma forma como tonificamos um músculo, com exercícios diários persistentes, que os façamos todos os dias, como ginástica da disciplina moral, pequenos atos que podem ser desagradáveis naquele momento, mas que serão valiosos logo adiante. Talvez eu traga no Piscinecast. E você comenta comigo, deixa aqui nos comentários do YouTube ou manda lá no contato@estudareaprender.com se vale a pena trazer esse livro. Esses foram os quatro livros lidos. Estou lendo atualmente mais 2 livros, além de um livro acadêmico que está ali. Estou olhando para ele ali, que é Ler e Compreender. Estou terminando ele, mas eu estou lendo A Administração Espiritual do Tempo, que é de um autor... A Administração Espiritual do Tempo é do Anselm Grun, junto com outro autor. Esqueci o nome do outro autor, mas é o Anselm Grun, que é um monge que eu gosto muito dos livros dele. Ele traz uma leitura prática da espiritualidade. É um dos caras que está por trás daquele livro O Monge Executivo. Eu não gosto muito daquele livro O Monge Executivo, mas eu gosto da filosofia por trás disso. E A Arte da Procrastinação, que é um livro fantástico, que há muito tempo atrás eu cheguei de iniciar ele, que é do John Perry. É um livro muito divertido e eu quero trazer para o Piscinecast porque abre a visão sobre procrastinação. São os 2 livros que eu estou lendo atualmente e em breve trarei para o Piscinecast. Beleza? Essas foram as minhas leituras do mês de abril. Isso que eu estou lendo, seguindo aqui com as nossas leituras. Beleza? E agora nós vamos para os artigos interessantes do mês. Artigos interessantes que eu li aqui nesse mês, que eu separei para discutir com você. Primeiro artigo: não existe número mágico para desenvolver novos hábitos. Olha o que... Isso aqui, olha só, é um artigo que eu vi no Neuroscience News, eu gosto muito desse site. Foi um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Science. Olha... Caramba, hein? Então, esse artigo, né, esse estudo publicado nessa revista, diz que não existe um número mágico para formar hábitos. Eu acho isso muito importante. Porque o que acontece? Desde aquele livro que é o livro que popularizou novamente o tema de hábitos, que é o livro do Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que eu gosto. Eu gosto dele, eu acho que muitas coisas ali ficaram como mito. Então, por exemplo, 21 dias para formar um novo hábito. E tanto que é colocado, olha o que está escrito no artigo. Você deve ter ouvido falar que leva cerca de 21 dias para formar um hábito, mas essa estimativa não foi baseada em nenhuma ciência. Nossos trabalhos apoiam a ideia de que a velocidade de formação do hábito difere de acordo com o comportamento em questão e uma variedade de outros fatores. Então, por exemplo, você vai ter um dos fatores analisados aqui é lavar a mão. Lavar a mão é um hábito simples e que leva menos tempo para ser formado. Aprender a lavar a mão. Né? Não só aprender a lavar a mão, mas ter o hábito de lavar a mão. Cheguei em casa, eu vou lavar minha mão. Pode ser muito simples de ser atingido. Você pode, por exemplo, formar esse hábito em uma semana. Falamos sobre esse assunto no livro Microhábitos, do B.J. Fogg. Esse livro Microhábitos, que nós já tratamos aqui no Piscinecast, ele fala justamente isso, que não tem esse tempo para formar hábitos. Eu costumo muito falar, e você já deve ter ouvido em algum conteúdo meu, falando que eu gosto de 6 meses a 1 ano para dizer que um hábito é sólido. E é assim que eu considero. Porque eu sempre estou focalizando em hábitos que exigem um pouco mais de dedicação, como estudar, ir numa academia, fazer um trabalho, etc. O estudo aqui... O que eles usaram para fazer esse estudo? Eles usaram a ferramenta de aprendizado de máquina. Então, eles pegaram vários dados de uma academia que eles fizeram uma parceria, junto com dados retirados de uma instituição de enfermeiros. Então, esses 2 dados, eles colocaram nessa ferramenta de análise de dados e coletaram ali informações, determinando que, por exemplo, uma pessoa que vai numa academia há mais de 6 meses não garante que ela perca o hábito de ir na academia. Simplesmente pode ter uma semana lá que ela deixa de ir e parou de ir. Entendeu? Assim como essas pessoas que lavavam as mãos, né, elas lavavam as mãos lá, os profissionais da saúde, eles, por exemplo, mantinham um hábito em 2 dias. Uma pessoa entrava no trabalho e de repente ela já tinha um hábito enraizado de lavar as mãos.
que está ligado à profissão deles, entende? Então tá muito ligado àquilo que você vai fazer. Eu tomo muito cuidado e eu já tratei aqui no Piscinecast de assuntos, por exemplo, como que eu deixei de usar redes sociais, como que eu reduzi o uso do WhatsApp. Às vezes a gente faz um recorte de 30 dias de uma atividade e dá a entender que você é sempre aquilo. Esses vídeos mesmo que nós temos no YouTube, redes sociais, etc., fazem isso. Como eu resolvi o problema, hein? A minha experiência de 30 dias sem comer açúcar. Aí dá a entender que a pessoa resolveu aquilo em 30 dias. Mas ela pode ter tido uma recaída. Entendeu? Assim como tem pessoas que vão viver a vida inteira tomando cuidado para não cair no velho hábito. Entendeu? Que tomam cuidado para não cair no velho hábito. Ficar a vida inteira cuidando. Você entende? Então é preciso ter uma visão mais aberta em termos de hábitos. Por quê? Porque a formação de um hábito depende muito do comportamento a ser formado. E depende de cada pessoa. Talvez para uma pessoa ir numa academia é muito mais fácil do que outra. Assim como estudar é muito mais fácil para uma pessoa do que ir na academia. Tem um pouco a ver com o seu gosto. Tem um pouco a ver daquilo que você coloca e se propõe a fazer. Entende? Não está ligado a um número mágico. Igual coloca aqui, 21 dias. E as pessoas se preocupam muito com isso. Quantos dias eu posso dizer que eu formei um hábito? Não se preocupe com isso, cara. Só execute aquilo que você tem que fazer. Não se preocupa, por exemplo, em falar, nossa, eu estou estudando há 6 meses. Será que eu já tô com um hábito formado? Não, talvez não. Talvez não tenha. Entende? Quantas pessoas eu não atendi na área dos estudos que estavam em uma excelente rotina? Acompanhei por 3 meses. Bem, sólido, a pessoa estudando, formando, fazendo tudo certo. Depois parou um tempo, continuou. 4, 5 meses. Depois chega pra mim e fala, professor, tem como a gente fazer o acompanhamento de novo? Porque depois de 5, 6 meses eu tava estudando, desanimei e parei tudo. Tô zerado. Tô 1 mês parado. Então, eu acho assim, uma opinião bem pessoal aqui, né? Não baseada na ciência aqui, né? Você precisa estar constantemente cuidando dos seus hábitos que você quer manter. Constantemente cuidando. Quantas vezes eu já não cheguei e falei assim, por exemplo, 2020 eu estava com super hábito de produzir os vídeos do Piscinecast. Estava funcionando super bem. Começo de 21, entendeu? 22 decaiu. E eu estava bem. Toda segunda, igual eu tô gravando isso aqui na segunda-feira. Entende? Toda segunda-feira gravo, toda terça-feira faço live, toda quarta-feira os textos, toda aquela coisa. Tava em um ritmo, o ritmo caiu. Por fatores emocionais, talvez fatores emocionais pessoais que aconteceram comigo, podem ter influenciado. Entende? São elementos para você observar. Tá? São elementos para você observar, mas esquece número mágico. Esquece número para formar. Quantos dias eu vou ter um hábito formado? Esquece isso. Se concentre em executar o hábito. Só isso. Mas está muito difícil. Eu quero saber quando vai ficar mais fácil. Não fique pensando em quando vai ficar mais fácil. Só execute. Você precisa fazer sempre atividade física, por exemplo, que é uma coisa que, cara, dificilmente você vai chegar num dia e vai falar, eu não posso mais fazer atividade física. Se você estiver pensando em saúde. Então você não tem que pensar em quantos dias de hábito você tem que ter. Você só tem que pensar em executar. Simplesmente isso. Só pensar em executar. Beleza? Então, primeiro artigo, não existe um número mágico para desenvolver novos hábitos. Vou deixar de referência no texto que eu deixar lá na newsletter. Tá? Eu ainda estou organizando muito isso, então não estou falando muito, mas vou deixar de referência em algum lugar. Tá? Vou deixar esse texto de referência em algum lugar. Talvez eu coloque no YouTube, tá? Como referências lá. É bom, né? É bom, deixa já no YouTube. Tá? E na descrição do podcast. Eu acho que é bom deixar esse texto como referência. Não como link, mas como referência. Segundo texto interessante que eu peguei esse mês aqui é cuidado com uma cultura de estar sempre ocupado. Esse texto eu vi na Harvard Business Review, que é a revista lá de administração de Harvard. É um tema que me é importante porque estar ocupado, estar fazendo alguma coisa, estar constantemente fazendo alguma coisa é algo que sempre fez parte da minha vida.
até como exemplo de pessoas que estiveram em volta de mim, né? Principalmente algumas pessoas que estiveram em volta de mim que eu observava isso. E se criou uma cultura de estar sempre ocupado. E esse artigo ele vem dizer o seguinte, ele vem dizer que estar sempre ocupado pode ser um problema. Entende? Você não conseguir tirar um tempo para descansar, você não conseguir tirar um tempo para parar tudo, ter uma lista de tarefa constante, sempre algo inacabado, pode ser um grande problema. Não estou falando para você que você vai ter que deixar de fazer as coisas que você faz. Ah, vou deixar de trabalhar, vou deixar de ter uma vida dinâmica. Até porque tem quem gosta. Tem gente que gosta de estar o tempo inteiro trabalhando, etc. Mas você precisa ter uma visão também, que é uma visão de descanso. Porque em um momento o seu corpo, a sua mente, ela vai cobrar isso aí. E o seu espírito, de uma certa maneira, vai cobrar isso aí de você. Vai cobrar essa falta de você parar, de um momento, de você parar, inclusive de executar atividades sem sentido. Né? Atividades sem sentido algum. Olha o que é colocado aqui no artigo. Ó. Simplificando, a ocupação tornou-se um símbolo de status. A pesquisa que tem nesse artigo, conduzida pela professora de marketing da Columbia, Silvia Beleza, é Beleza mesmo o nome dela, com 2 L's, Silvia Beleza, mostra que as pessoas percebem outras que estão ocupadas e que usam produtos indicando que estão ocupadas, como um fone de ouvido Bluetooth para multitarefa, como importantes e impressionantes. Olha só. Nós vemos as pessoas ocupadas como uma pessoa importante. Ah, ela está fazendo algo. Nossa, olha lá, tá com fone. Nossa, tá concentrado. Então criou-se um status de ocupação. Um status de estar ocupado. E as pessoas alimentam isso. Alimentam essa ideia. Então, dos elementos importantes que foi colocado aqui é justamente a justificação do esforço. Então, se eu acredito que uma pessoa ocupada é importante, eu acredito também que estar ocupado é um elemento fundamental para conquistar os resultados na minha vida. Não estou falando que você vai conquistar coisas sem trabalhar. Só que as pessoas, elas enxergam que mais trabalho significa mais valor. Olha o que o artigo coloca também. Uma das descobertas canônicas da psicologia social é que quanto mais as pessoas trabalham para conseguir algo, mais elas valorizam. Conhecida como justificação do esforço. Essa tendência surge mesmo quando uma tarefa não tem sentido. E quanto mais exigente é o esforço, mais compromisso as pessoas sentem. Cara, eu vejo isso muito nos estudos. Isso é, assim, a pessoa parece que ela tem que chegar num nível de exaustão. Se ela não chegar no nível de exaustão, se ela não sentir a cabeça dela doendo, ela sentir que as costas dela estão doendo porque ela ficou sentado, é como se ela não estivesse estudado. Então, às vezes eu pego uma pessoa que responde algumas questões, ela fala assim, mas é só isso que eu tenho que fazer? Às vezes no acompanhamento eu monto o sistema de revisão da pessoa, ela fala, mas professor, é só isso aqui? Eu não tenho que fazer, posso fazer mais um pouquinho? Posso fazer a mais? Entende? Posso ter mais esforço, como se isso justificasse alguma coisa, como isso significasse resultado. Entende? Como se isso significasse resultado. E entra no meio de que um conflito de pensamentos. Por quê? Porque de um lado a pessoa acha que ela tem que fazer muito, e de outro ela diz, por exemplo, queria ser igual ao fulano não estuda e vai bem nas provas. Eu quase não vejo ele estudando, ele está em tudo quanto é lugar, não tem esforço e vai bem nas provas. Então entra em choque essas ideias. Entende? De uma parte eu valorizo o meu esforço pessoal, de outra eu gostaria de ser como alguém que não faz tanto esforço para conquistar as coisas. Não está ligado. Uma coisa não está ligada à outra. E mais uma vez, não significa que você não tenha que trabalhar. Não significa que para passar numa prova você não tenha que estudar, que é um outro erro também. Né? Que também é a cultura do não esforço. Né? De tentar maneiras, não só de enganar o avaliador, como cola ou coisa do tipo, como também falar, não, eu só faço um pouquinho, para mim já é o suficiente. Não é assim. Você precisa entrar num ritmo certo para você. Mas não ligado ao esforço. Ou então que você tome consciência, por exemplo, de falar, para mim precisa ser assim.
Entendeu? Por exemplo, tem algumas pessoas que falam assim, não, professor, pra mim eu preciso estar chegando ao meu nível máximo para eu sentir que eu tô aprendendo alguma coisa. Beleza, é uma questão psicológica. É um placebo que você cria pra si mesmo. É uma autossugestão que você cria pra si mesmo. Entende? Se você acredita nisso, e se isso está ajudando você a conquistar seus resultados, ótimo. O problema é quando isso não gera resultado. Então você acredita que você tem que se esforçar muito, mas você nunca consegue conquistar o que você deseja. Ah, eu me esforço muito na academia, mas nunca emagreço e nunca ganho músculo, massa muscular. Entende? Porque uma coisa não está ligada à outra. Uma coisa não está ligada à outra. Você pode ir 24 horas na academia, fazer todos os exercícios. Se estiver fazendo do jeito errado, não vai ter resultado. Entende? Não vai ter resultado. Estamos vendo aí o avanço nessa área aí da musculação, né? Porque o que mais importa hoje é musculação e a autoimagem, né? Pra tirar uma foto nas redes sociais. Ó, tô aqui malhando, o de hoje tá pago. Pra tá lá. Então, há uma grande pesquisa nessas áreas justamente para evidenciar isso. No geral, o que deve ficar na sua mente e que deve levar você a uma reflexão? O estar ocupado por estar ocupado. Essa cultura de estar sempre ocupado. Entendeu? Eu sempre preciso estar fazendo alguma coisa. Para sentir que a coisa está funcionando. Ou eu tenho que me esforçar. Isso me lembra muito uma pessoa que eu atendi. Estava fazendo um mestrado. E uma das dificuldades foi justamente de ela entender que ela não precisava estar 24 horas envolvida com o projeto de mestrado dela para ela fazer um bom projeto de mestrado. Porque para ela produzir um bom projeto de mestrado estava ela fechar numa sala, ligar a luzinha, ler vários livros na mesa e toda aquela coisa. Eu falei, não, cara, não precisa estar ligado a isso. Você é uma pessoa que trabalha, você já tem outras atividades que consomem o seu tempo. Porque o estudante moderno hoje ele se envolve com outras atividades. Eu não posso me comparar, por exemplo, com uma pessoa que apenas estuda 24 horas. A pessoa tem que trabalhar, cuidar da família, aí ela procura fazer um mestrado e ela tem uma carga horária de trabalho muito difícil. Tem que dar conta de tudo isso. Então, muitas vezes você pode dar conta dessas atividades e fazer as outras e fazer o seu projeto numa boa. Eu mesmo fiz assim. Não teve, nossa, tô lendo toda aquela coisa. Não, fiz aqui do meu jeitinho, dando um jeito, a coisa foi. Entende? Não é necessário você criar essa imagem do ideal. Idealizar demais. Entendeu? E isso tá ligado também a essa cultura de estar ocupado. Talvez aconteça resultados na sua vida sem esforço. Você pode ganhar uma loteria. Não teve esforço. Você comprou o bilhete e colocou os números. Essa é a vida é dinâmica. Entendeu? Vale a pena ouvir o Piscinecast Como Ter Sorte na Vida. Tá? Eu tratei desse livro Como Ter Sorte na Vida, do autor. Deixa eu pegar aqui na minha lista do Kindle. Esse autor é um autor de livros de finanças. Como Ter Sorte na Vida, do Benjamin Graham. Benjamin Graham. Como Ter Sorte na Vida. Não. Max Gunter, desculpa. Max Gunter. Como Ter Sorte na Vida. E ele fala justamente disso. Há elementos na vida, como a sorte, e que, cara, talvez não tenha esforço nenhum para você fazer alguma coisa. Talvez não tenha esforço nenhum. E por último, o último texto aqui do mês que nós temos aqui para trabalhar, Os Perigos Ocultos de Ser Legal. Eu peguei esse texto principalmente para mim, né? Que eu tenho uma dificuldade com isso, principalmente quando era mais jovem. Ainda tenho um pouco. Que é o seguinte. Ele vai falar sobre reprimir sentimentos. Todo mundo entende que reprimir sentimentos é um problema grave em termos da sua saúde. Porque isso pode se somatizar, ou seja, pode se transformar em uma doença. Você reprime, por exemplo, algumas... Tem pessoas que reprimem sentimentos, por exemplo, aparece roxo no corpo e tudo quanto é lugar. Entendeu? Por quê? Porque o corpo dela reagiu a um sentimento que ela deixou guardado dentro de si. Mas o que eu trouxe mais desse texto, e como eu quero trabalhar com inteligência emocional, estou com um livro de inteligência emocional, quero trabalhar aqui, eu tenho um outro livro de inteligência emocional também,
eu acho um tema importante. As pessoas hoje falam muito em inteligência emocional e, mais uma vez, cai na chave do autocontrole que eu disse, que é aquele sentido assim, eu tenho que me controlar plenamente. Eu tenho que ser um monge, onde tudo que acontece comigo, eu não deixo que tome conta da minha vida ou que me atrapalhe. Que é uma idealização bacana. Só que há sentimentos dentro de você como pessoa que, cara, fazem parte de você e precisam ser expressados. E é o que ele coloca aqui. Então o texto começa falando, olha, décadas de pesquisas apontam para a mesma conclusão: reprimir nossa raiva, priorizar o dever e as necessidades dos outros antes das nossas e tentar não decepcionar os outros são as principais causas de doenças crônicas. O que são doenças crônicas? São doenças que, cara, vai ter a vida inteira. Crônico, cronos, tempo. Você vai sempre ter essa doença. E com o tempo até piora. Que pior, né? Que pior ainda o negócio. Esse texto eu vi no Psychology Today, tá? Vou deixar também nas referências lá depois no Piscinecast. E ele fala o seguinte, ó: traços padrão do tratamento, que esse autor desse livro aqui, não peguei o autor aqui, acho que não tá o autor aqui, que é um livro que foi tratado nesse artigo. Ele tratou durante 30 anos várias pessoas que tiveram essa repressão de sentimentos e o que causou. E ele fala o seguinte, ó: traços de padrão que geram doença. Preocupação automática e compulsiva com necessidades emocionais dos outros, ignorando as próprias necessidades. O que o outro está pensando? Eu sou muito assim. O que o outro está pensando? O que vão pensar de mim? Nossa, será que o outro está se sentindo confortável? Será que ele está se sentindo bem? Então eu nunca me preocupo comigo mesmo. Eu estou sempre preocupado com a emoção do outro. Outro elemento, identificação rígida com papel social, dever e responsabilidade. Que não é ruim. Veja bem, não é ruim você ser responsável, não é ruim você ter os seus deveres sociais. O problema é quando isso se torna tão grande a ponto de você adoecer, por exemplo, por alguém que não cumpre as regras. O fulano não cumpre as regras. Meu Deus, aí você se descabela por causa disso. Como? Você tem que haver pontualidade, o fulano não é pontual, aí você se descabela por causa disso. Mais uma aqui. Hiperresponsabilidade exagerada e focada externamente, baseada na convicção de que é preciso justificar a própria existência. Então tudo você justifica. Não, tô fazendo isso por causa disso, tô fazendo isso por causa daquilo. Entendeu? Vocês percebem isso às vezes aqui no próprio Piscinecast, quando eu começo a justificar alguns argumentos que eu coloco aqui, que eu acho importante, mas não precisaria. Enfim, eu estou aprendendo aqui com esse artigo. Repressão da raiva saudável e autoprotetora. Presta atenção, repressão da raiva saudável e autoprotetora. E por último, abrigando e agindo compulsivamente duas crenças: sou responsável por como as outras pessoas se sentem e nunca devo desapontar ninguém. Olha só, duas crenças. Sou responsável por como as outras pessoas sentem e nunca devo desapontar ninguém. Nunca devo desapontar ninguém. Nossa, isso aqui pra mim, durante a minha infância, início da adolescência, quase aqui próximo da juventude. Juventude, né? Já tô mais de 30 anos falando de juventude. Jovens adultos, é um novo termo agora. Então, assim, não desapontar ninguém. O quanto isso é prejudicial. Imagina nunca desapontar ninguém. Né? Sempre querer agradar. Por isso que o texto é os perigos ocultos de ser sempre legal, de ser legal. Não dá, cara. Você entende? Você vai desapontar alguém. Entendeu? Eu tive que aprender muito isso, inclusive aqui, produzindo esse conteúdo na internet. Porque volta e meia alguém fala alguma coisa. Esses tempos alguém colocou lá no vídeo que eu falei uma palavra errada. Eu realmente falei a palavra errada. Eu falei... não me lembro da palavra, mas a pessoa colocou correção embaixo. Outro colocou esses dias... não, professor, porque você enrola demais. Você fala demais. Né? Mas é isso. Entendeu? É isso. O outro coloca lá, não, porque esse professor não sei o que. São opiniões e eu estou aberto a isso. Eu não estou reclamando disso. Eu estou aberto a isso. Eu preciso aprender a lidar com isso. E se alguém falar alguma bobeira, eu vou falar, entendeu? A raiva saudável vai sair.
Raiva saudável, viu? Agora você passa raiva, você fala, não, uma raiva saudável. Ela vai sair e você precisa se expressar. A gente tá brincando aqui, mas olha o que ele fala. A raiva também é uma resposta necessária para combater as desigualdades, as violações e o bloqueio das nossas necessidades. É a nossa ferramenta mais eficaz para mobilizar ações contra a injustiça. O maior obstáculo à justiça social não é a oposição acalorada, mas a apatia. E ainda assim, a sociedade socializou muitos de nós para suprimir a raiva. Até mesmo a emoção difamada da forma mais sutil da raiva, o ressentimento. O ressentimento é útil. Quando o nosso corpo e cérebro captam sinais sutis de que nossos limites não estão sendo respeitados, o alarme do ressentimento grita alto e claro para afirmar esses limites antes mesmo de termos tempo para refletir sobre a situação. Cara, você ficar ressentido, você ficar bravo com alguém, é seu direito dentro dos seus limites quando você ultrapassa aquilo que você considera errado. Entende? Aquilo que você considera errado. Me lembro muito de um jogo que eu tava vendo de tênis. E eu tava vendo a narração do Fernando Meligeni. E aí era o Nadal com outro tenista. E em um determinado momento, não sei se vocês sabem sobre jogos de tênis, assim, é cada um na sua. Você não fala com o seu adversário. Por quê? Porque essas coisas podem atrapalhar. Inclusive o próprio árbitro não permite muitas vezes isso. Exceto quando é alguma coisa pra... podemos deixar pra jogar depois. Mas assim, no meio do jogo não se fala isso. Não se atrapalha. Não conversa com outra pessoa. Eu não sei, só sei que em um momento o Nadal foi na rede falar com o adversário dele que eu acho que estava ou gritando muito alto, ou quando ele falava alguma coisa confundia ele. Ele falou isso pro participante. E aí o cara ficou meio assim, falou tal e voltou pro jogo. E aí o Meligeni falou, cara, o Nadal não devia ter feito isso. E aí o Meligeni falou assim, se fosse comigo, eu tinha mandado ele para aquele lugar. Isso ficou na minha cabeça. Porque talvez isso seja uma forma, não que xingar as pessoas seja uma forma de raiva saudável, mas é uma forma de você extravasar e estabelecer o seu limite. O seu limite ali. Entendeu? Peraí, qual que é o nosso limite no jogo? Você fica na sua, eu fico na minha. O juiz, o árbitro, falou que eu estou errado em gritar alto? Não, então eu estou no limite do jogo. Você fica na sua, eu fico na minha. Então a raiva é utilizada nesse sentido. Não para você criar um ambiente de caos, mas para estabelecer os seus limites. Aprender a se expressar. Lógico, isso aqui acho que cabe mais em inteligência emocional. As pessoas confundem muito inteligência emocional no sentido de reprimir as suas emoções. Mas é aprender a expressar a emoção no momento certo. Desde ficar triste até você falar com raiva. Expressar que você tá indignado. Não é pra você ficar bravo com tudo, porque tem gente que fica bravo com tudo. Acorda de manhã, que droga, os passarinhos tá gritando. Ou tem gente que fica triste com tudo. Nossa, o passarinho tá... Os cantos desse passarinho me faz chorar. Me lembra aquele filme do Brian Fraser, Endiabrado, onde ele fala que ele quer ser mais emotivo pra conquistar a mulher, né? Ele tá pedindo uns desejos lá, ele fala que quer ser mais emotivo. Aí ele olha pro pôr do sol e fica chorando. A mulher pergunta pra ele, por que você tá chorando? Não, o pôr do sol tão lindo. Enfim, né? O que fica desse texto? De que há emoções importantes e a raiva é uma delas. A raiva, aqui que ele coloca, que é a raiva, que me sumiu o termo agora, saudável. Tá? Raiva saudável. Então agora quando você ficar com raiva, você fala, não, eu tô fazendo uma raiva saudável. Os termos modernos que surgiram. Beleza? Então olha só, esses foram os avisos do nosso Suma, que é o nosso sumário mensal aqui do Piscinecast. O que você achou desse sumário? Gostou? Eu falei demais aqui? Estou enrolando demais. Você pode mandar os seus comentários, deixar no YouTube. Eu não estou respondendo os comentários do YouTube porque não dá tempo, tá? Você viu aqui que estar ocupado é sinal de que você é importante. Então, para parecer que eu sou importante, eu não respondo os comentários do YouTube. Brincadeira, não é isso não, tá, pessoal? Aqui é o tempo mesmo.
Não querendo parecer importante aqui. Mas dá para você mandar um e-mail para mim, os e-mails sempre eu estou lendo, tá? No contato@estudareaprender.com você pode mandar o e-mail falando o que você achou desse episódio. Pode também deixar lá nos comentários do YouTube. Se você gostou desse episódio, lembre já de clicar em gostei no YouTube, compartilhar, se inscrever no canal. E quem tá ouvindo no Apple, Google, Spotify, assina o feed, clica lá para sempre receber. Compartilha e deixa 5 estrelas lá, tá? É muito importante, quando você deixa um comentário a 5 estrelas, você ajuda o nosso Piscinecast a chegar a mais pessoas. Então, por favor, lembre de deixar 5 estrelas, fazer o seu comentário sobre o Piscinecast, se você gosta ou não gosta, que ajuda demais. E, da onde veio esse Piscinecast, tem muitos outros. Aproveita para maratonar. O nosso último episódio, que está saindo, por exemplo, hoje, agora, eu falo de como fazer apresentações igual Steve Jobs. Tratamos do livro Os Hábitos Atômicos, do James Clear. Tem vários livros aqui que nós já tratamos no Piscinecast e os outros episódios do Suma. É isso, muito obrigado, nos vemos numa próxima semana. Um abraço e até mais.